que você se denomina hoje? Criador de conteúdo? Acredito que não. Cara, eu costumo falar na minha mini bio, pra palestras e trabalhos e coisas, que eu sou nascido e criado na internet e que eu sou comunicador e criador de conteúdo. Ou pesquisador de cultura e comunicador, alguma coisa do tipo. Mas agora que o termo tá ficando negativo, eu tô pensando em lançar uma tendência de chamar de influenciador. É isso que eu queria entender. Acho que daqui a um ano eu vou me colocar como influenciador. Entendi. Quando todo mundo tiver com vergonha desse termo, eu vou lançar o revival dele. Então. Entendi. Tipo, o revival dos anos 80. Exatamente. Só que na internet, como tudo é muito mais rápido, né? Então, assim, o revival é de 5 anos. Dos 20 meses. Pois é. Que é 1 ano e meio, eu estou lançando. Aí o influenciador já vai ser mais cool. Exatamente. Já vai estar de volta. Não vai ter vergonha, eu vou assumir esse espaço. Porra, eu acho que vou nessa linha aí também. Mas por que você sente, assim, que há essa necessidade de mudança? Por que a galera tem essa vergonha hoje do influenciador? Cara, eu acho que nunca deveria ter se chamado influenciador, né, em primeiro lugar. Eu acho que a internet, nos seus primeiros momentos, ela privilegiou muito uma criação de conteúdo, por assim dizer, que era não só essencialmente publicitário, como ostentativo, né? E aí no Brasil a gente tem várias tensões diferentes que eu acho que produzem esse sentimento, né? A gente é um país com muita desigualdade social, a gente é um país que tem muito interesse em fofoca e que tem muito interesse em conversar, em socializar, em fazer parte. Muito rapidamente por conta também disso, mas também das ferramentas à nossa disposição, né? Ou seja, a gente teve também um acesso muito grande a ferramentas de criação de conteúdo, né? Existe um agenciamento das redes sociais, das ferramentas, que permitiu a gente, de repente, transmitir as nossas vidas de forma nichada para todo mundo. Então, você tem um cenário perfeito para uma explosão de influenciadores, né? No caso, um apetite por isso no país, uma desigualdade social rampante que faz com que exista alguma coisa, né, algum fator, seja o ódio, seja o amor, seja a aspiração pela ostentação, pela riqueza, as pessoas pela ascensão social. Acho que elas acabam achando um lugar de conforto em assistir aquilo ali e talvez tentar, sei lá, ver que existe talvez um futuro, porque as influencers vendem isso, né? Que é capaz que essa pessoa ela consiga alcançar. A gente vê Virgínia fazendo muito isso. Então, acho que para essas pessoas que estão em vulnerabilidade dá um certo conforto, uma certa sensação de pertencimento. Esse é um bom ponto, assim, porque a gente discute muito justamente o cancelamento dos futuros coletivos, né? Então, esse é um processo que já acontece há mais de 10 anos, né? Se a gente vive no eterno presente das redes sociais, se tudo é agora, se o tempo está fragmentado num nível em que a gente vive numa sucessão de pequenos instantes e nunca há um passado e nenhum futuro, então a gente para também coletivamente de enxergar um futuro. Ainda mais quando a gente não trabalha mais com uma mídia que é monolítica, com uma cultura que é monolítica. Então você não consegue mais acessar a praça pública. Né? Não existe mais praça pública, não existe mais coletividade e a internet ajuda a fragmentar isso. Na ausência de ver um futuro num país extremamente desigual, quem é que está contando a história de um futuro, né? É a prosperidade, né? É a teologia da prosperidade, enfim, desde da igreja que vai vender essa ideia e vai, né, se usurpar da fé para utilizar esses fatores, até a gente falando de Carlinhos Maia e Virgínia, que vão falar, graças a Deus, sou milionário, e vão aplicar golpes e, né, vender fraudes, etc. Sim. Então, acho que existe é muito interessante o que você falou, porque eu acho que é isso. Acho que quando a gente convive com esses influenciadores, eles têm essa audiência colossal, de dezenas de milhões de pessoas. Acho que a gente está muito no cenário de vender sonhos a nível individual, já que a gente não vende sonhos a nível coletivo. Assim. Acho que isso facilita a produção dessas tensões. Mas, ao mesmo tempo, né, acho que especialmente por conta das bets, né, que chegaram a consumir porcentagens razoáveis do Bolsa Família, né, a bet ela é uma evasão de capital, uma fuga de capital colossal do país, né, para além de todos os problemas de saúde pública, de vício, de destruição de famílias. É uma fuga de capital, então ela pega dinheiro do Bolsa Família, né? A gente tem uma vulnerabilidade muito grande nas classes mais pobres, e esse dinheiro ele sai todo, uma bet gigante não vai ter mais de 200 funcionários no país. Sim. Né? Então assim, tudo sai, não gera emprego, não produz nada e esse dinheiro vai embora, sem nem ser taxado. Agora tem alguma taxação. Então acho que esse cenário também costurou... Que é tudo digital, né? E acho que esse cenário costurou uma sensação de muita impunidade por parte dos influenciadores que vendiam não só isso, como também vendiam golpes, ofertavam bets, golpes, fraudes, ilusões bancárias,
Aí entra também os coaches, né? E isso se populariza ao ponto que você tem um cara como Pablo Marçal, né? Tirando uma boa parte de porcentagem de votos para a Prefeitura de São Paulo. Então, acho que todo esse cenário expôs que existe em andamento aí um processo muito estranho nas redes sociais, muito complexo, que produziu e que colocou os influenciadores nessa posição de grandes aberrações, assim. Sim. A gente teve a CPI das Bestas no começo do ano, a Virgínia foi lá, a gente teve a matéria da Piauí, que escancarou que a Virgínia ganhava dinheiro toda vez que alguém perdia. Então, acho que todas essas coisas foram conjecturando o entendimento de que influenciador é uma coisa ruim. Influenciador é um processo de muitos ganham, quer dizer, poucos ganham, muitos perdem, né? Que escancara ainda mais uma desigualdade social ostentativa que nada produz. Quanto mais isso entra no discurso popular e mais a gente entende que não existe essa dita ascensão, porque há 5 anos atrás existia gente surgindo, né? Surgia a GK, surgia a Virgínia. Então essa galera ia pipocando nos novos algoritmos de TikTok e Instagram, e agora que eles estão mais estabilizados, que é mais difícil você surgir, que não existe mais esse fluxo de capital, só sobrou golpe para essa galera, também acho que isso fica mais claro. Então acho que a gente está num cenário de entendimento de que o influenciador é uma coisa ruim, né? Até porque o digital influencer é um termo gringo que surgiu há mais de 10 anos, né? E que agora ele foi ficando mais famoso, especialmente junto à pandemia, e que ele é muito, muito deprê, né, gente? Sim, demais. Assim, acho que o termo influenciador é... O que é influência? Sim. Né? O que é influenciar alguém, né? Sim. Influenciar alguém a comprar algo, né? Então... Você citou uma coisa interessante, que é justamente esse processo da evasão da coletividade desses sujeitos, e isso se manifesta de uma maneira muito explícita naqueles que consomem esses influenciadores, ou se a gente pode dar outro nome para eles, mas também extrapola numa medida de uma espécie de crise da narrativa, né? Onde cada vez mais se fala, tem muita gente falando e pouca gente ouvindo, né? É claro que muita gente está consumindo essas pessoas, mas não efetivamente escutando o que se fala sobre o que se transmite, né? Então, muitas vezes, até numa medida dicotômica disso, né? Você tem as pessoas pelas quais esses influenciadores falam, que cada vez mais são individualizados, são pessoas que estão desconectadas de outras, né? Existe uma sensação de coletividade, né? Porque a Virgínia tem, sei lá, 50 milhões de seguidores, isso dá uma medida de que é um coletivo de pessoas que estão seguindo ela, mas, na verdade, são cada vez mais pessoas mais individualizadas, mais distantes entre si, de alguma maneira, e que consomem isso de maneira muito fragmentada. E esse sujeito, esse influenciador, que também é cada vez mais individualizado, né, nesse processo. Porque é um pouco do que você disse sobre as bets. Cada vez, por ser um espaço digitalizado, o número de trabalhadores que precisam estar envolvidos no processo é muito pequeno. E o influenciador é um pouco disso também. Ele movimenta um tanto de capital, mas ao mesmo tempo muita pouca gente envolvida no processo. É ele e a câmera. Hoje, ainda mais com o advento de tecnologias, da inteligência artificial e de outros processos tecnológicos, isso fica mais escancarado, fazendo com que esse sujeito fale muitas vezes para si, ao mesmo tempo para muitos, mas essa comunicação é fragmentada no espaço, no tempo, e ela se perde muito rápido, porque a próxima informação já mata a informação anterior de maneira muito efêmera. Como é que você vê esse avanço da comunicação e, portanto, desses estudos de mídia com o advento cada vez mais influente desses influenciadores? Acho que é importante primeiro a gente pensar o que é o contexto das redes sociais e o que são as interfaces das redes sociais, como elas operam enquanto interface, né? Quando você posta um vídeo, você não está falando para as pessoas. Sim. Você está postando um vídeo numa rede social e essa rede social está determinando através de um algoritmo para quem esse vídeo vai ser distribuído. Já aí você tem uma fragmentação, porque isso significa que a sua audiência não é a sua audiência. Por 2 motivos. A interface te faz scrollar o mais rápido possível, então a pessoa que está assistindo você falar não está assistindo a sua fala completa, está assistindo um fragmento dela, está com um fragmento de atenção, porque ela está em várias redes sociais ao mesmo tempo, alternando entre plataformas, e também porque é um fragmento da sua audiência que está assistindo aquilo. Para além disso tudo, e aí, somando a isso, a gente fala que a Virgínia tem, sei lá, dezenas de milhões de seguidores. Até uma pessoa que tem, sei lá, 20 mil seguidores, ela não tem uma audiência de 20 mil pessoas numa sala. Sim.
Você colocar 20 mil pessoas numa sala é muito mais valioso que você ter 500 mil seguidores. Sim. Você botar 20 mil pessoas numa sala significa você fazer 20 mil pessoas se deslocarem para ter uma escuta e atenção totais a você. Você ter 20 mil seguidores significa que em algum momento pessoas apertaram um botão e às vezes aparece uma coisa delas para você. Entre as outras 5 mil pessoas que ela segue. Então, assim, o que tá ali não é uma sala cheia de pessoas, são fragmentos dessas pessoas minúsculos, cada vez menores. Aí você soma isso com o fato de que todos nós estamos falando para espelhos de nós mesmos, né? O algoritmo nada mais é do que um espelhador, de todas as formas possíveis. Então, assim, o telefone, ele é literalmente o Black Mirror, né? O espelho escuro, se você desliga o telefone, ele reflete ali. Sim. Ele é a sua lente de selfie, que te dá uma ideia do seu reflexo distorcido. Mas o próprio algoritmo é um espelho distorcido, né? O próprio algoritmo, ele tá compilando num nível absurdo informações de você que você não faz a menor ideia de quais são, e que são muitas. Onde você tá, por quanto tempo você olha, o que você curte, o que você odeia, onde você comenta, o que você envia, o que te interessa, o que te excita, o que te causa nojo, né? O que é íntimo pra você, pra que você manda tais coisas. E ele tá compilando todas essas preferências a partir, inclusive, de um cruzamento de dados, às vezes, de redes e aplicativos diferentes, para produzir uma imagem do outro lado da tela, também distorcida, de quem você é. Né? Um duplo seu, uma cópia digital sua, que é uma cópia imperfeita, é um simulacro, é uma não coisa, né? Que a Naomi Klein, no Doppelganger, chama de golem de dados, né? Que é essa golem digital, que é uma coisa inanimada, enfeitiçada ali para estar viva e parecer, né? Então, o algoritmo, ele é um espelhamento. O algoritmo é um espelho. Quando você está consumindo uma rede social, scrollando, você está se vendo no espelho. Sim. Você está vendo seus gostos, seus desgostos, tudo ali num ponto de vista curado para você. Ou seja, a própria interface já é um espelho. Quando chega um vídeo para você, esse vídeo já está condicionado à noção de que você está assistindo aquilo, mediado por uma ideia de que você está se vendo, você está se identificando. Tanto é que existe um efeito que cunharam no TikTok, que é o What About Me Effect, né? O efeito e eu, que é todo mundo acha que tudo é para si mesmo, né? Então, você posta um vídeo de uma receita de feijão e a pessoa embaixo comenta, e quem não come feijão? Né? Passa o vídeo ou não curte o vídeo, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas ficam muito nessa expectativa de aquilo ali é pra mim. Ou seja, tudo que você está consumindo na sua tela, na sua frente, você acredita ser para você. Isso já influencia a forma com a qual você absorve aquela informação, os motivos pelo qual você distribui aquela informação e a sua retenção de atenção àquilo. Todo esse processo midiático ainda ajuda a gente a produzir uma noção de... Falei muitas palavras que não levaram a lugar nenhum. Toda essa construção, toda essa interface, ela esfarela a mídia e a noção de mídia tradicional de grande imprensa, a nossa produção de informação, o lastro da nossa verdade. Então, assim, produzir informação não passa mais por processos de apuração, a cultura não mais é monolítica, né? Então, todo esse processo ajuda a gente a estar num momento altamente dissipado, politicamente muito perigoso. Eu estava lendo isso ontem no Infocracia, do Byung-Chul Han, que é uma baita leitura, inclusive, que ele fala justamente que o tempo da democracia é lento, é reflexivo, é um tempo de apuração, né? Acho que é só ver, por exemplo, como trabalha o Lula e como opera o Lula na política, né? Sem telefone e num ritmo completamente diferente do imediatismo, por exemplo, do populismo bolsonarista, né? Que joga o tempo todo para a audiência, que excita a audiência o tempo todo nas comunicações. Eu acho que essa diferença é muito importante para a gente sacar que existe um tempo diferente no qual a gente tem que operar, individual e coletivamente, né? Não dá para viver no tempo do telefone. Não dá para viver o tempo todo no tempo da tela. Se a gente acorda e já pega no celular e vai dormir pegando no celular, a gente vive numa eterna ansiedade e no imediatismo, numa coisa muito instantânea, que não é o tempo real das coisas, das decisões, da nossa cabeça processando as coisas. A internet, as redes sociais fazem a gente produzir uma série de pensamentos, meios pensamentos que a gente aposta, já compartilha, e que as pessoas ficam com muita raiva porque são meios pensamentos e não estão completos. Então, é isso, assim, é uma interface de milhões de coliseus atomizados e individualizados que servem pra gente, no final das contas, enfraquecer o processo democrático e entregar a nossa agência, tanto individual quanto coletiva, às big techs. Sim.